Eu tenho certeza qual é a expectativa de vocês com esse vídeo. Eu acho que vocês querem eu tenho certeza que vocês querem mais um conteúdo falando mal da contratação do Patrick, criticando a diretoria, como o Atlético pode ir atrás de um jogador que estava mal no Santos, não faz sentido nenhum, o Patrick é horroroso, o Patrick é uma merda. E, cara, de certa forma vocês estão certos. O último recorte do Patrick, tanto pelo Galo quanto pelo Santos, é realmente muito abaixo do que o Patrick vinha apresentando temporadas e temporadas e temporadas e temporadas. Só que eu acho que a gente tem que entender que existem profissionais dentro do clube que buscam motivos pra gente tentar acertar com o jogador. E desculpa, a gente não vai acertar com o jogador que tá em alta no futebol brasileiro. Então o que que sobra? A gente acertar com os jogadores que vêm se recuperar no Atlético. E eu acho que o primeiro ponto que fica muito claro que o Patrick quer se recuperar é o fato dele, pô, tá com um contrato maravilhoso no Santos. O Patrick não precisava vir para o Atlético. Financeiramente, o Patrick estava extremamente respaldado no Santos. Era uma realidade financeira que o Atlético não vai oferecer para ele de jeito nenhum. Mas ele vem para o Atlético para tentar uma nova oportunidade de voltar a ser um Patrick que já foi uma peça muito importante no futebol brasileiro como um todo. E volto a dizer, assim, o Atlético ele tá abrindo portas para jogadores que não têm um recorte recente positivo, mas, cara, se esses caras darem certo, a gente tá feito. Se Allan Kardec, se Patrick, se Juliano, entendeu? Então o Atlético ele tá apostando em jogadores mais experientes, eu acho que isso é fundamental por uma temporada que pretende, que deve ser, né, uma temporada de muita pressão, de muita cobrança, uma temporada que vão existir momentos de instabilidade sim, e você trazer esses caras cascudos que já viveram muita coisa no futebol, com certeza vão ajudar o Atlético num desses balanços das ondas que vão vir ao natural, sabe. Então, é o que eu sempre falo pra vocês, a gente pode escolher o recorte que a gente quer ter do jogador. Eu posso chegar aqui pra vocês e falar as características que eu vi que fizeram o Patrick um dos melhores jogadores do futebol brasileiro com a camisa do Inter e um jogador importante pelo São Paulo. Um jogador útil pelo Sport, um jogador útil pelo Goiás. Ou posso também pegar o último recorte recente e entender que isso é verdade absoluta. No final das contas, o que eu entendo é: Maurício Barbieri tem um jogador que já ofereceu muito. Maurício Barbieri agora tem que tirar esse futebol do Patrick. Tem que fazer com que o Patrick ele se sinta em casa, se sinta à vontade, que o esquema favoreça ele. Lembrando que ele vai ter um nível de competitividade mais baixo, então acho que isso de alguma maneira pode sim ajudar o Patrick. Isso de alguma maneira sim pode favorecer o Patrick a voltar a ser o jogador que ele foi, principalmente em Inter e São Paulo. Então, tá muito na mão do Barbieri, né. Criar um coletivo relevante, criar um coletivo que conversa, para que quando esses jogadores entrem, eles se sintam mais à vontade. Com o Zapelli, com o João, com o Isaac, com o Luiz Fernando, sabe. Tenho certeza que o Patrick vai precisar de um processo de condicionamento físico, assim como o Juliano tá passando, e assim como o Alan tá passando. Só que esse processo, em algum momento ele vai chegar ao fim e o Patrick vai para campo. A gente tá contratando um jogador para jogar futebol. E quando esse cara for para campo, a gente não pode estar no ponto zero. A gente pode inserir o Patrick numa posição que, cara, é uma posição que eu acho que ele pode fazer diferença, que é essa ponta esquerda. Eu vi muita gente se confundindo, né? Ah, o Patrick é volante. Gente, o Patrick não é volante há muito, mas há muito tempo. O Patrick ele teve um momento de destaque como volante, principalmente em dois clubes, Goiás e Sport. Que ele era um motorzinho ali no meio campo, que ele era um jogador de povoar espaço. Ali sim era um Patrick muito mais voltado para uma fase defensiva, para roubar bola, para acelerar. Mas ao longo do tempo, o Patrick ele foi se estabelecendo, ao longo do tempo, o Patrick foi se tornando um jogador de lado do campo. Tanto pelo lado direito, principalmente pelo lado esquerdo. E foi assim que ele chegou no seu momento de destaque, que foi quando ele foi vice-campeão brasileiro pelo Internacional, naquele time que Edenilson, 41 anos. E assim, um jogador que foi muito importante para aquele time. Jogador que ele tem uma característica que historicamente o Patrick não é um jogador rápido, tá? Historicamente o Patrick não é aquele ponta de aceleração, mas ele é um ponta ágil. Ele é um jogador muito ágil. Ou seja, ele usa o drible, ele usa a capacidade rápida de reação.
Ele usa a capacidade de, pô, ler a jogada 1, 2, 3 segundos na frente do marcador para se posicionar numa diagonal para mirar o gol. Foi basicamente assim que o Patrick virou uma peça muito importante do time do Internacional. Saindo da esquerda, sempre buscando o centro, mas não era aquele centro para vir para uma intermediária. Ele busca o centro em diagonal. Ele sai da ponta e busca o gol para tentar as finalizações, para tentar as assistências. E essa foi a melhor versão que eu vi do Patrick, mas é um jogador muito versátil. Pode fazer esse papel de segundo volante, pode fazer um papel de um meia um pouco diferente, um meia de mais pisada na área. Mas eu imagino o Patrick jogando pelos lados. É um jogador que eu volto a dizer, tem uma característica bem diferente do que, por exemplo, a gente tem no Isaac. Um jogador que tem uma característica bem diferente do Velasco, do Leozinho. Um jogador muito único, assim, no futebol brasileiro. E vai, principalmente do trabalho do Barbieri, conseguir encaixar esse jogador. E, cara, assim, é aquela discussão. O ovo e a galinha que a gente, volta a dizer, teve com o Velasco, com o Alan, com o Juliano, com tantos outros. Se esse cara, pô, conseguir recuperar o bom futebol no Atlético, é um reforço muito bom. Se esse cara consegue recuperar o melhor futebol no Atlético, é um reforço pra gente comemorar. É um reforço com R maiúsculo. Só que o grande ponto é: será? Será? Será que vai conseguir se recuperar? Não sei. Acho que tá tudo muito ligado à parte física, né? Acho que tá tudo muito ligado ao quanto o Patrick vai conseguir voltar a estar numa forma de nível de competitividade alto, porque o jogo dele também passa muito pela parte física. Eu acho que se ele consegue fisicamente entrar em um condicionamento capaz de potencializar o jogo dele, eu acho que pode dar uma boa resposta. Ah, Thiago, mas por que ele pode dar uma boa resposta no Atlético e não deu no Galo e Santos? Cara, contexto. O Alan, ele trouxe uma entrevista muito interessante depois do jogo contra o André, acho que ele falou, cara, no último time que eu tava jogando tinha Paulinho e Hulk, bicho. No último time que eu tava jogando tinha Paulinho e Hulk. Como é que eu vou chegar e vou, porra, me sobressair num contexto que eu mal tenho oportunidade de jogar? Aí já no Santos na Série B, beleza, pode ter chegado desmotivado e tal, enfim. Mas acho que no final das contas o Atlético abre uma porta para mais uma aposta muito positiva. Eu sei que o torcedor pode estar até um pouco desgastado em relação à quantidade de apostas que o Atlético vem fazendo. Mas se eu tenho algo para falar para vocês, tanto para o bem quanto para o mal, é que é um cenário que a gente pode atuar no mercado. Talvez se a gente tivesse numa Série a contratação com do Lucas Evangelista teria se sacramentado, a contratação do Mateuzinho do Vitória teria se sacramentado. Aí seria outro mercado completamente diferente. Mas o Atlético está tentando buscar estabilidade. Os jogadores que já entregaram muito, são muito experientes, não vivem o seu melhor momento para que a gente possa ter um ano tranquilo. Eu acho que o slogan dessa temporada é ter um ano tranquilo. Vou botar tipo uma pranchinha dessa aqui. Ter um ano tranquilo é a nossa meta. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.